E numa disputa mais equilibrada, o pau vai comer dentro da equipe, e por isso eles não querem se livrar de Gabriel Bortoleto, se livrar... Exatamente, esse é o ponto. O Carlos ele vai numa ideia que eu partilho muito desse pensamento. Quando a conversa com a Audi, a McLaren pede um período de empréstimo menor, e eles estão tentando negociar isso, primeiro, a McLaren vai querer ver, hipoteticamente, um Bortoleto fechando com a Audi, como ele vai ser o comportamento dele. E aí, no segundo momento, eles já entendem que para um médio prazo, 3 temporadas, 4 temporadas, essa dupla não vai falar a mesma língua. Óbvio que não vou comparar Senna e Prost, porque, né, legado de pilotos mundiais, então estou falando da situação em si. Me parece muito semelhante, porque você tem pilotos ali que não... O Piastri acho que entende essa determinação, vamos ajudar o Norris, pela situação do campeonato. A partir do ano que vem... Ele vai falando, não, meu amigo, ele não foi campeão do mundo e eu tenho a chance de ser agora. Então acho que o pau vai quebrar sim, acho que o André Stella e o Zac Brown, principalmente o Zac Brown, vai ter que ter muito entendimento de como lidar com egos, com esse jogo emocional, porque também tem muito disso. O piloto tem muito disso, ele sabe como sugar o outro, como secar o outro, mentalmente e apresentando nas pistas. Então esse equilíbrio vai ter que precisar ser muito forte diante de uma McLaren que tropeçou em algumas estratégias nesse ano. Então, acho que esse ano também serve de aprendizado para, diante dessas estratégias e desse jogo interno, trabalhar com ideias mais fortes, estratégias mais bem elaboradas para a temporada e também estratégias para como lidar com esse comportamento, que vai ser uma guerra de egos, de talentos muito grande entre o Norris e o Piastri. Esse ponto, até fugindo um pouco do Bortoleto, mas o que vai atrás... A gente vai voltar do Bortoleto daqui a pouco. Mas, o que a McLaren já perdeu de ponto ao longo desse campeonato, seja por ordem de equipe controversa ou não, mas execução de estratégia mesmo, né? É uma equipe que ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Mas, Eric, pelo que eu andei conversando aí sobre o Bortoleto nos últimos dias, apesar da gente ter tido 2 portais europeus, né? O Blick da Suíça e o Racing News 365, dando conta de que o Bottas está encaminhado, a Liberty Media estaria em prol do brasileiro, digamos. Até porque o mercado brasileiro é um pouco maior do que o finlandês, por motivos óbvios. Então, o próprio Bottas falar no sábado que as notícias de renovação são fake news, eu acho que é algo bem sintomático, Eric. O fato é assim, a gente trabalha, né, entrevista, todo mundo ali, não só na Fórmula 1, mas assim, todas as categorias, você meio que já pega uns trejeitos. Se ele já tivesse assinado, mas alguém chegasse nele e falasse assim, não fala que assinou, ele falaria de um jeito, assim, não, estamos muito próximos, tal, não sei o quê. Quando alguém chega e fala, você já assinou, não, são fake news, é muito mais forte, então não assinou. Mas, assim, depois que ele fala que era um fake news, ele fala que tá tudo muito bem encaminhado, então você tem a ideia de que tá, talvez ali, apalavrado, mas falta colocar tudo no papel e assinar. E aí tem fator Liberty Media, mercado, audiência e eu imagino que a McLaren também, por mais que faça um jogo duro, ela tenha o interesse de já fazer um teste com o Bortoleto em uma equipe, não vou dizer pior, mas enfim, sem ter que deslocar o Piastri ou o Norris. Como é que você vê esse rolo todo? E se você tiver mais informações sobre o caso, Ivan, fique à vontade. Adoraria ter, Carlos, adoraria ter, como vocês também adorariam. O que eu trabalho é diante do que a gente tem de factual e diante do que a gente já viu do mercado da Fórmula 1. Né? Muitos dos debates que a gente tem nascem desse ponto. O Molina, ele me falou nesse final de semana um ponto que eu fiquei pensando muito no sábado e no domingo. A Audi ainda está tentando montar um carro pensando no regulamento para 2026. E a conta que a Audi vai precisar fazer é o que eu preciso? Eu preciso de um piloto que me passe informações, que tenha experiência e me passe tudo o que eu preciso para evoluir no carro de 2026? Ou eu vou investir num novo piloto já imaginando como que ele vai se comportar nessa temporada daqui a 2 anos? E essa é a conta da Audi, porque num primeiro momento não me duvidaria o Bottas renovar por mais um ano, que se especula que ele tenha feito. Exato, porque ele vai passar diante da visão que, lembremos, o Bottas tem experiência de Mercedes de muito tempo, tem experiência de conversar com o Toto Wolff também falando sobre o carro, em que pese não tinha um nível de competitividade igual ao Hamilton, mas ele tem muito conhecimento de carro. Então este conhecimento pode ser muito importante para que ele passe para a equipe, essa experiência maior, essa maturidade maior,
Aí nesse um ano você acompanha, nesse um ano também você já deixa o Bortoleto dentro de um mercado para entender como que funciona a Fórmula 1, e aí para 2026 toca com o Bortoleto junto. Eu acho que esse é o ponto que a Audi pensa para manter o Bottas. Quanto ao Bortoleto, é esse segundo lado que eu trouxe. Não, vamos colocar o cara, porque é um piloto que já vem muito bem de Fórmula 3, de Fórmula 2. Gente, só o Piastri, nos últimos tempos, conseguiu o título de Fórmula 3 e Fórmula 2 na sequência. E lembremos, Fórmula 3 e Fórmula 2, com a Fórmula 2 com um novo carro para todo mundo. Então ele ali teve 3, 4 corridas de adaptação, em que comete alguns erros que são normais, mas ele se adapta muito rápido. Então a Audi consegue também ver um talento nele. Então o meu entender é, o que a Audi vai querer? É a experiência do Bottas para esse um ano ou o crescimento rápido do Bortoleto? E essa não é uma conta fácil para se fazer, porque você também está envolvendo dinheiro, envolvendo investimentos, envolvendo pensamento para 2026. E também, eu vou colocar um outro asterisco. Tem um novo atorzinho aí que está passando e ninguém está falando. Hermano? Franco Colapinto. As atuações dele na Williams e o investimento forte do mercado argentino também. O Thiago estava acompanhando a Porsche nesse final de semana, ele trouxe numa postagem dele do Threads, que ele viu a transmissão de lá. Cara, é apoio da YPF, é a gigante petrolífera argentina, você tem apoio de gigantes e empresas argentinas, então isso também pode dar um varalhado. Apenas o Mercado Livre, que muitos Exato, é uma esquecem que é gigante da latina. Exato, é uma gigante latina, uma gigante argentina e que tem poderio financeiro comparado, não na mesma proporção, mas em de investimento, a uma Amazon da vida. Então, é muito complicado esse bolo, como a Audi vai lidar com isso. Mas por palpite, tá? Por uma questão lógica, eu iria mais no Bortoleto. Eu acho que é muito melhor você investir num piloto que está numa evolução, que está no constante crescimento, e ele tem essa vontade de aprender e sabe conversar muito bem com a equipe, do que o Bottas que, com todo respeito, para mim já parece uma curva descendente, já parece uma curva de fim de carreira.